Estamos aqui ao lado do doutor Luiz Cury. Doutor, teve um dia que o doutor não pôde vir, teve outros 2 dias que nós não pudemos estar por aqui. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Levair. Bom dia aos telespectadores da TV Batatais. Bom, vamos começar já o nosso assunto. Eu já gostaria de falar, doutor, mas fora do combinado aqui, que nós não combinamos. Semana que vem, Batatais estará completando 184 anos, é isso? E vai ter a apresentação de vocês lá dos Antigo Mobilismo, é esse o nome, Isso. doutor? Tá bom. Então vamos falar um pouquinho disso. No dia 19 de março, a Associação Batataense de Antigo Mobilismo, que é um clube federado da Federação Brasileira de Veículos Antigos, vai estar fazendo o 4º encontro de carros antigos e especiais no Lago. Tá. Então nós fizemos com a ajuda da Paula, secretária de Turismo, do José Paulo, diretor de Turismo, que nos atenderam, e nós fizemos pouquíssimas reivindicações, que é para o conforto do público mesmo, né? Tá. Como banheiros, químicos, um espaço, policiamento e tal. E nós somos muito bem atendidos e temos uma parceria muito legal com a Secretaria de Turismo. E aqui agradecer mais uma vez a Paula e o Zé Paulo. E dizer que toda a arrecadação que virá, nós pedimos 2 quilos de alimento ou R$10, e geralmente o que a gente faz? A gente arrecada esse valor e transfere para uma entidade daqui da cidade. Que bom. Às vezes é o Eurípides Barçanufo, às vezes é o Irmão Francisco, às vezes vai para o Centro Social de Solidariedade. Então a gente arrecada, é a nossa parte. Expositor entrega 2 quilos de alimento ou R$10. Visitante não paga nada, não tem que contribuir com nada. Os artesãos de Batatais estarão na rodoviária com comidas e artesanato, e na parte de baixo, no lago propriamente dito, deverá ter chopp, cerveja, água, refrigerante e um som ambiente da época dos anos 50 até 80 para animar o pessoal lá. Que bom, que maravilha. Tá, e nós vamos divulgando isso aqui, se Deus quiser. Vamos entrar nos assuntos aqui, senão não dá tempo. Vamos. O doutor, nós vamos falar aqui sobre trabalho escravos em vinícolas, né, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, doutor? Foi o que aconteceu lá em 3 vinícolas, né? No Saltão, Irmão Saltão, depois tinha uma outra. Bom, enfim, 3 vinícolas lá. Tá. E o que eles fizeram? Na verdade, é assim. Tem o intermediário da mão de obra, que é costumeiramente chamado de gato. O gato, né? Chamado gato. É isso. Aí o que esse gato fez? Ele foi lá no interior da Bahia, prometeu pagar para os trabalhadores R$3.000, R$2.000 por mês, durante 3 meses. Mais alojamento e comida e transporte. Ok? E equipamento, tudo. E arrebanhou essas pessoas e levou lá para a área rural do Rio Grande do Sul, onde as vinícolas estão em processo de colheita da uva, né? Tá. Devair. Aí eles ficaram presos lá, porque eles não podiam sair. Aí 2 fugiram. Tipo, que nem escravo mesmo. Escravo mesmo. Fugiram e foram para a polícia e denunciaram. Rapaz, os caras, comida azeda, não recebiam nada. Eles deram proibido. Eles entravam às 5 da manhã para trabalhar e paravam às 10 da noite. Que é isso? É impressionante, é coisa de filme. E aí o Ministério Público, eu falo sempre a mesma coisa. Eu falo assim, olha, você pode até enganar a lei, mas quando a mão da lei desce, ela desce pesada. Tá. Então, aí o gato pagou uma fiança de 40 mil e foi embora. Vai responder em liberdade por trabalho análogo a escravo. O pessoal da vinícola alegou que desconhecia. Eu não sei como é que ele... Então, queria deixar claro aqui, você que alega que não sabia da lei, isso não cabe, viu? Porque é um preceito da legislação e do direito que diz que ninguém pode alegar ignorância da lei. Ainda mais quando se contrata. Ainda mais quando se contrata a pessoa. Então, essas vinícolas vão pagar um dano moral coletivo enorme.
vão pagar o dano moral aos empregados, tiveram que fazer a rescisão de todos eles, devolvê-los ao estado de origem, que é a Bahia, né? Isso. E rescindir o contrato. Aí vai um cidadão vereador lá da cidade do Rio Grande do Sul e diz que para não contratar baiano, porque eles só gostam de fazer festa e não gostam de trabalhar. Trabalhar todo mundo gosta e precisa. Mas trabalhar 20 horas por dia com comida azeda, sem poder sair, pergunta se ele topa trabalhar desse jeito. Aí como é que chama? Deu baianofobia? Como é que é? Xenofobia não, porque é interno, né? É crime de racismo, né? Você menosprezar alguém por causa da sua condição da pele, cor, nacionalidade, né? Naturalidade. Aí o cara vai fala pior ainda do que já está. Então, em vez de arrumar, piorou a situação. Então, um conselho que eu dou. Você tem uma empresa, vai contratar uma empresa que vai pôr mão de obra, fiscalize esse contrato. Você vai ser responsabilizado se o cara lá fizer besteira. Porque você não vai poder alegar que tinha um contrato e que não sabia. Sim. Então, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o gato. O doutor está falando, a gente está simplesmente, né, fazendo um alerta, porque aqui na nossa região a gente não sabe se tem isso, mas que já teve, né, doutor? Já teve, eu não sei não, viu? Lá para esses cafundó aí lá do meio do mato, não sei não. As coisas meio escondidas? Não sei não. Eu não poria minha mão no fogo dizendo que não tem. Eu espero que não tenha, né? Exatamente. Bom, vamos mudar de assunto aqui, que é outro assunto bastante importante aqui com a gente, que são os acidentes de trabalho, doenças do trabalho. Isso. É isso, doutor? Como é que é? Então, o que nós precisamos ter? Vamos falar dois assuntos diferentes, rapidamente, e daí na semana que vem a gente volta nesse assunto. Tá. A doença profissional é aquela doença que a pessoa só adquiriu porque estava trabalhando naquele lugar. Tá. Ou fazendo aquela função. Então, por exemplo, o cardíaco. Se ele é cardíaco, mas ele desenvolveu isso por uma patologia dele, pessoal, histórica pessoal, não é doença profissional. Acaba sendo incapacitante também, mas não é profissional. Agora, se ele, por exemplo, tem que fazer muito esforço ou trabalha num ambiente que propicia uma endocardite, propicia uma inflamação do músculo cardíaco. Eu estou dando um exemplo, eu não sou médico, estou dando um exemplo. Aí existe a tal da nexo de causalidade, ou seja, a doença só surgiu porque ele estava lá, fazendo aquele trabalho. Isso é doença profissional. Acidente do trabalho, como todo mundo sabe, é quando você se machuca fazendo uma função correlata ao seu trabalho. Por exemplo, o técnico de enfermagem ou enfermeiro que se pica com uma agulha infectada, isso é acidente de trabalho. O médico que... Médico não. O engenheiro que está construindo lá, foi visitar a obra e caiu um saco de cimento na cabeça dele, lesionou a coluna dele. É acidente do trabalho. Tudo que está ligado à sua forma de exercer o trabalho. Tá. Durante o trabalho você se machuca. Tá. E tudo isso aí cabe recurso para... sim. Primeira coisa que tem que fazer é buscar o nosso querido INSS, que vai fazer você morto ir trabalhar, dizendo que você está apto. Porque o INSS, a função dele é não assistir ninguém. A função dele é negar. E eu falo isso com experiência própria, de causa. O INSS não aposenta, não dá aposentadoria, não afasta. A pessoa pode estar morrendo que eles falam que está apto para o trabalho. Tá. E aí vira uma briga. Então, o caminho é buscar via administrativa, junto ao INSS, o afastamento. Se for de empresa, a empresa tem que emitir uma CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. E aí ela responde 15 dias e o resto do tempo passa a ser do INSS. Mas tem que comunicar. Tá. Um assunto até de ontem, me perguntaram isso aqui. Se
a pessoa não tem ainda os 20 anos de contribuição e completou os 65 anos, ela tem direito ou ainda não? Tem que o mínimo é 15 anos. O mínimo é 15? É. Ah, então não são 20 anos não, então a pessoa até me assustou. Né? Até onde eu sei, se eu tiver 15 errado e anos algum especialista quiser falar, de registro. mas 15 anos de contribuição é o mínimo. 15 anos. Tá legal, então me parece que ele tá lá completando 20 anos, né? Então já tem direito. Bom, nós temos aqui, o senhor já falou, a diferença entre acidente, né, e doença de trabalho. E são várias doenças? São muitas? Doutor? É uma relação, né? Toda doença tem um código, né? Que é o Código Nacional de Doenças e tal. E lá se enquadra o tipo de doença. Então, e você sabia que seu corpo, cada pedaço dele tem um preço? É mesmo? Sua orelha tem um preço, seu dedo tem um preço, seu pé tem um preço, seu joelho tem um preço. Mas o seu corpo todo tem um preço. Nunca tão valioso igual um dedinho mindinho, né? Que bom, aí você vira presidente da República, mas... mas enfim, ele virou presidente da República porque ele foi eleito. Então, o seu corpo, ele tem preço. E aí, outro fato, quando a pessoa sofre acidente do trabalho, as chances da empresa ter que indenizá-lo é enorme, viu? É grande, né? Que situação, hein? E pior, se você se afasta... Eu tenho um caso meu, comigo. O rapaz teve um problema cardíaco. A empresa afastou. Foi lá no INSS, a INSS mandou ele voltar a trabalhar. O cara passou por uma cirurgia cardíaca, Devair. Cardíaca, abriu o peito. Complicado, né? Aí o cara mandou voltar para trabalhar. Daí o médico da empresa falou: não tem condição de trabalhar. Se ele carregar um peso, ele morre aqui. Exatamente. Aí afastou de novo. Sabe o que vai acontecer se o INSS insistir? A empresa vai ter que se responsabilizar pela negativa do INSS. É absurdo, né? Complicadíssimo, né? É por isso que o INSS é folgado desse jeito. Exatamente. A justiça diz que quem vai se responsabilizar é o empregador. Doutor, vou perguntando, a gente vai sobrevivendo aí Se eu souber responder, durante a semana e a gente depara até assuntos relacionados ao senhor, né? Outra pergunta que eu me lembrei agora que me fizeram tipo assim, o pai dessas pessoas, né, já não tem, que eu vou perguntar aqui, ele já não tem condição mais, né? De sobreviver sozinho, não anda mais, tem que comer, tem que tomar remédio, então ele precisa de tem que tomar banho, tem que levar para a cama, tem que tirar da cama. E duas pessoas podem fazer isso, né? Só que uma já tem 70 anos, uma das filhas tem 70 anos, né? E não tem condição também nenhuma de saúde, e o outro que cuida, né, também não tem condição de saúde, porque já fez até procedimento cardíaco. O que o poder público pode fazer? No caso aqui, ou até mesmo em termos estaduais, né? Bom, vamos lá. Você tem o Estatuto do Idoso, que protege o idoso, e que ele tem acesso a medicamento, e etc, etc, etc. Os filhos... funciona assim. O dever de alimentos ou de cuidar é de ascendente para descendente, ou seja, de pai para filho, mas é de filho para pai também. Para pai, né? Pai ficou doente, ficou acamado, não tem mais como viver, os filhos são obrigados. Não é que é questão de ser legal, filho legal, não. É obrigação legal. Né? É obrigação legal cuidar do pai e da mãe. Por causa da legislação. Sim. Inclusive com dinheiro. Então, se essas pessoas que têm esse cuidado, têm que cuidar desse idoso, também são idosas, e se essas pessoas têm filhos, ou seja, neto do que precisa ser cuidado, esses netos serão chamados também. Então não são só os filhos. É linha descendente. Linha descendente. Entendi. Serão chamados. Agora, se você imaginar que essa pessoa não tem
com quem ter ajuda, aí você tem que provocar o Ministério Público, que o Ministério Público vai provavelmente indicar ou vai fazer o procedimento para que a pessoa tenha acesso, talvez num asilo, numa casa de idosos, enfim, em algum lugar onde ela possa ser assistida. O que não se pode deixar ao relento, nem desamparado, porque aí é crime de abandono. Maravilha, doutor. Vou liberar o senhor, que a gente sabe que o trabalho, né, tem sempre. Manda um abraço lá pro nosso querido. Onde é que você está lá? Tiaguinho Dalpino. Isso. Né? Aliás, até preciso ir lá para nós ver um negócio de uma casa. Vai lá tomar aí. Um café. Vou lá tomar um café. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui. E depois a gente vai continuar nesse assunto importante aqui, que são os acidentes de trabalho, doença de trabalho, que tem muito assunto ainda. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, para a gente falar das coisas do direito, que nem sempre, às vezes parecem fáceis e simples, mas não são. Sempre tem alguma coisa lá no meio. Queria mandar um abraço pro meu amigo Júlio Covas, que ficou bravo comigo esses dias. É mesmo? E o Adriano da Lotérica, que vive arrumando encrenca. Abraço pros dois. Maravilha, gente. Tá então a participação do Dr. Luiz Cury aqui com a gente, advogado, tem assuntos aí da área dele e às vezes eu dou umas cutucadas até fora da área dele, mas ele sempre sai bem. Doutor, obrigado. Vamos ali, né, tomar aquele cafezinho expresso e também, o que tem hoje? É pão de queijo, né? Pão de queijo que está ali nos aguardando, tá? Muito obrigado e voltamos daqui a pouquinho com mais informações na nossa TV Batatais. Tchau, tchau.